Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Rodrigo Reanó e hoje vamos dar uma olhada nos temas de administração aqui, concurso da Assembleia Legislativa da Bahia, e vamos ver os principais temas, muitas questões aqui dos tópicos que caíram no edital. E é isso aí pessoal, sem muita demora, vamos cair dentro aqui da matéria. Vem comigo, bora! Pessoal, questão aqui é Assembleia Legislativa de Rondônia, analista em 2018. Um município registrando problemas sérios com os níveis de criminalidade nos últimos anos, decidiu realizar ações para mudar essa situação e, para isso, a prefeitura contrata uma firma de consultoria. Ao apresentar sua proposta de trabalho, a consultoria informa que será imprescindível a realização de um benchmarking para a elaboração do plano de ação de enfrentamento da situação. Considerando o conceito de benchmarking como ferramenta de gestão da qualidade, a proposta da firma de consultoria significa que a prefeitura deve... Então, pessoal, a questão aqui falando sobre o benchmarking, né? Relembrando rapidamente, o benchmarking ele é aquele processo onde você busca alguma empresa ou algum órgão até da sua própria organização que faça bem algum processo específico que você precisa melhorar na tua organização. Então, vamos imaginar que você tem um processo de distribuição de produtos e o teu processo não está funcionando legal. Você, através do benchmarking, o que você faz? Você vai procurar alguém que faça aquele processo bem feito e analisar aquele processo daquela outra empresa, por exemplo, e ver o que você pode melhorar, o que ele está fazendo melhor do que você, por que ele faz melhor que você, o que ele entrega melhor, com mais confiabilidade e por aí vai, tá? Então, na verdade, quando a gente fala em benchmarking, nada mais é do que um processo de identificação de quem faz bem aquele processo e de tentar adaptar o que a pessoa faz bem para a tua organização. Nem sempre você consegue trazer tudo igualzinho, mas você com certeza consegue aprender e melhorar o teu processo, tá? Então vamos lá para a questão, vamos matar a questão. Considerando o conceito de benchmarking, a proposta da firma de consultoria significa que a prefeitura deve, então vamos, letra A, realizar um esforço de marketing nas regiões mais perigosas da cidade para ações de educação e cidadania. Não tem nada a ver porque aqui a gente não sabe se é isso que faz diferença ou não. Não está falando nada de comparação, de identificação de quem faz bem, ou seja, não é esse o nosso gabarito. Letra B de bola. Buscar práticas de prefeituras bem-sucedidas no combate à criminalidade para utilizar como referência. Agora sim, tem a ver com o conceito de benchmark, ou seja, você procura alguém que faz bem feito e vai tentar usar como referência, ou seja, você tentar aprender ali com aquele processo, aquela prática, aquelas melhores práticas ali daquela outra organização. Então, gabarito letra B de bola. Vamos lá, letra C, fazer um mapeamento dos processos relacionados à segurança pública e identificar os pontos críticos. Aqui é um processo de gestão de processo normal, né? Não tem aqui nenhuma comparação, identificação de quem faz bem, não é relacionado diretamente ao benchmarking. Letra D, desenvolver um estudo sobre as causas de maior impacto na criminalidade. Aqui não é só fazer um estudo, né? Você identificar alguém que faz bem e aprender com ele e promover uma força-tarefa de reformulação plena, focando na ordem, também não tem nada a ver. O gabarito mesmo é a letra B de bola. Vamos lá. Câmara Municipal, se eu não me engano, de Salvador, analista em 2018. Após alguns anos de uso, João Paulo, um renomado escritor de romance policial, aproveita a desvalorização do dólar para comprar um computador novo. Ao chegar na loja, João Paulo informa ao vendedor que não queria nada extravagante, apenas um produto que se adequasse às suas necessidades. Considerando o pedido de João Paulo, é possível perceber que ele está buscando um conceito de qualidade baseado, e aí está aí, no usuário, no produto, no valor, na produção e na transcendência. Pessoal, essa é uma classificação que é feita pelo Garvin, que divide em 5 abordagens da qualidade, tá? O que ele chama de transcendental, que seria essa aqui, transcendental, o do produto, baseado no usuário,
baseado na produção e baseado no valor. Basicamente, o transcendental seria aquela noção de qualidade, ou seja, buscando o melhor possível, o máximo possível, ou seja, aquela qualidade, o máximo que você conseguiria fazer aquele produto, né? Não é o caso aqui do João Paulo, porque o João Paulo quer algo só que adeque às suas necessidades. A que é focada no produto, ela está relacionada à quantidade de atributos, ou seja, quanto mais atributos tiver aquele produto, mais de qualidade. Também não é o caso aqui da questão. E é do usuário, sim, que seria o caso da questão, porque aí a qualidade seria um produto que atenda às necessidades, que atenda às exigências daquele consumidor, daquele cliente, tá? Ou seja, focado no usuário, aquele produto tem qualidade se atender bem o usuário, tá? Já o focado na produção seria aquela produção que não foge ali dos seus padrões, das suas especificações. E, por fim, o valor mais relacionado a custo-benefício, tá? Então, vamos lá. O caso da questão, o gabarito seria a letra A. Ou seja, é um produto que se adequa às necessidades do cliente, do usuário. Beleza, vamos lá para mais uma. Mesmo concurso aqui. Uma fábrica de pneus, ao utilizar a ferramenta conhecida por carta de controle, constata que alguns de seus produtos ultrapassaram o limite superior de controle. Ao perceber esse fato, o responsável técnico pela verificação decide ir até o seu supervisor e o informa que a ação a ser realizada com base na informação obtida é a D. Pessoal, a carta de controle ou gráfico de controle é uma das ferramentas da gestão da qualidade. E, basicamente, o que ela diz? Olha, você tem ali alguns limites de operação ali, de resultado de algum processo, por exemplo. Então, vamos imaginar que pode ser problema por milhão, ou seja lá o critério que você escolha ali, que você vai analisar para saber se aquele processo está sendo feito da maneira correta ou não. Então, você vai analisando ali. Ele vai variando, aí de repente ele cai um pouco para baixo aqui, ou sobe demais e tal. Quando... que é o caso da questão aqui, ou seja, alguns dos seus produtos ultrapassaram o limite superior de controle, ou seja, em algum momento ela passou aqui do que seria o padrão, de que seria o considerado normal, digamos assim, né? O que o cara tem que fazer se, por exemplo, aquele processo produtivo começou a estourar, como eu falei aqui, por exemplo, problema por milhão, que tem algo errado ali naquele processo, algo que está acontecendo, que está dando um resultado ruim, e aí o que ele vai fazer? Ele vai tentar descobrir o que está acontecendo para que o processo volte a rodar aqui dentro do que seria o desejável, ou seja, dentro do padrão inferior e o superior, né? Então, vamos lá, vamos ver o que ele marca aqui, vamos matar essa questão. Letra A. Descobrir o motivo desse resultado para replicar nos outros produtos que ficaram abaixo. Não é replicar, né? Ou seja, se está dando algum problema, você não vai replicar isso. Vamos lá, letra B. Descobrir o motivo desse resultado e fazer com que os produtos voltem a ficar abaixo do nível superior. Agora sim, é isso que ele precisa fazer. Ver o que aconteceu e tentar ver se ele volta para o padrão, que seria o padrão desejável. Letra C. Não fazer nada, visto que só haveria problema se os produtos ultrapassarem. Nada a ver. E letra D, não fazer nada também, visto que só haveria problema se a média ultrapassasse. Não fazer nada, claro que ele tem que fazer, né, gente? Não fazer nada não faz sentido. Então, vamos lá, o gabarito é mesmo a letra B de bola. Vamos lá. Outra questão desse concurso. Com o início da produção em larga escala, tornou-se necessária a realização de controles da qualidade que possibilitasse a fabricação de produtos minimamente padronizados. O primeiro método utilizado, implementado ainda por Fayol, pioneiro do conceito de administração científica, que consistia na verificação de 100% dos produtos, visando averiguar possíveis avarias, era denominado... Pessoal, isso aí é aquela primeira era da qualidade, né? É a era da inspeção. Não sei se você vai lembrar. Qual é a era da inspeção? O primeiro controle de qualidade feito era feito com o produto já pronto. E um a um, que a gente chama de controle censitário, tá? Você vai checar o produto para ver se ele ficou dentro do padrão que você está precisando que ele fique. Então, até hoje,
quando a gente tem um processo produtivo manual, artesanal, o controle de qualidade muitas vezes é feito assim. A partir do momento que o produto está pronto, o cara vai lá e vai checar, ver se ele está dentro do que seria o aceitável, tá? No caso, então, nosso gabarito é a letra D. Só relembrando que depois a gente passa a ter o controle estatístico da qualidade, aonde você passa a ter o que seria a letra B aqui, da amostragem. Ou seja, você passa a ter um controle estatístico. Você não vai mais analisar um a um. Você vai pegar uma amostra ali daquele lote produzido e vai analisar se aquilo ali está dentro do que seria o esperado, o desejado. Tá? Então, o gabarito é a letra D de dado. Vamos lá para mais uma questão. Uma empresa familiar de prestação de serviços domésticos identifica como seus potenciais clientes casais que trabalham fora. Considerando que essa organização utiliza a trilogia Juran como ferramenta de gerenciamento da qualidade, é correto afirmar que a ação realizada aconteceu na etapa D. Pessoal, trilogia Juran, ela tem 3 etapas. Etapa de planejamento, que é a inicial, né? Tem a etapa de controle da qualidade. E, por fim, você tem a fase do aperfeiçoamento. Basicamente, o que você tem aqui? Na etapa do planejamento, você identifica os seus clientes, identifica as necessidades dele, projeta os produtos, planeja processos para fabricar aqueles produtos da maneira correta. No controle da qualidade, você avalia o desempenho ali da qualidade, compara com as metas, propõe medidas corretivas. E, por fim, no aperfeiçoamento, você vai determinar ali o que você tem que fazer para melhorar aquele processo produtivo, detalha quem vai fazer, os responsáveis, treina a equipe, motiva as pessoas e por aí vai. Ou seja, basicamente aqui você tem o planejamento da ação, monitoramento ali e o aperfeiçoamento, a parte onde você vai tentar melhorar o processo ali, a gestão, o processo produtivo, melhorar a qualidade dele. Então, vamos lá, o que ele falou? A parte onde você identifica seus potenciais clientes. Identifica seus potenciais clientes é exatamente no primeiro passo aqui, que seria o planejamento da qualidade. Gabarito nosso, letra E. Tá? Então, você tem aqui gabarito letra E. Vamos para mais uma aqui. O chefe de repartição de um órgão público de educação, ao perceber o estado de desorganização no qual se encontrava o ambiente de trabalho, com servidores desmotivados e com pouca interação entre eles, decide promover, com o apoio do Departamento de Recursos Humanos, a utilização do programa japonês 5S. Segundo a ordem dessa metodologia, após a fase de sensibilização, compreendida pelos 3 S iniciais, será implementada a fase da... Pessoal, isso é uma divisão que muitas vezes o pessoal faz do programa 5S, que divide o programa em 2. A primeira seria essa fase de sensibilização, que seriam os 3 primeiros S. O Seiri, o Seiton e o Seiso. Basicamente, organização, arrumação e limpeza. E, por fim, você tem a fase da perpetuação, que seriam os 2 finais. Seiketsu e Shitsuki, que seriam basicamente higiene e disciplina, tá? Então, a segunda fase, que seria a fase da perpetuação, ou seja, continuar fazendo aquele processo ali, aquele sistema, continuar fazendo com que ele rode, com que ele funcione, e a primeira fase, que seria de sensibilização dos funcionários para as práticas, para melhoria, para limpeza, para organização e por aí vai. Então, o nosso gabarito é a letra B de bola. Vamos lá. Ao conseguir a certificação ISO 9001, uma organização adquire uma série de benefícios, dentre eles. Pessoal, certificação ISO, o que são as normas ISO 9001? A gente chama muito de ISO 9000, né? Porque isso aí tem várias, desde dos anos 80, se não me engano, foi a primeira delas. Gente, as normas ISO, elas são
um sistema de normas internacionais que te dão ali requisitos de como você estrutura um sistema de gestão da qualidade. Então, basicamente, ele te dá ali o que você precisa fazer, quais são os instrumentos, elementos que você precisa ter na tua organização, tá? Então, vamos lá tentar matar isso. A questão aqui não é tão complicada. A letra A, ele fala evidenciação de práticas internacionalmente aceitas e reconhecidas na gestão da qualidade. Isso aqui está correto? Ou seja, quando você consegue a certificação ISO 9001, você basicamente está mostrando para os teus parceiros que você segue certas práticas que são aceitas e reconhecidas. Beleza, tá correta essa letra A. Aí a questão fala um monte de baboseira aqui, não seria tão difícil de matar sem nem ter estudado essa matéria, né? Que fala garantia de dispensa de licitação em contratos governamentais, nada a ver, não tem isso. Atribuição de grau de investimento. Grau de investimento não tem relação com você seguir ou não um sistema de gestão da qualidade. Tem a ver com o teu grau de risco ali, você ter recurso para pagar suas dívidas e por aí vai. Isenção de ISS, também nada a ver. Remissão das dívidas de FGTS, ou seja, não seria tão difícil a gente apontar aqui a letra A como gabarito, até mesmo por eliminação, né? Vamos lá, mais uma questão. Quando um indivíduo se orienta pela abordagem de qualidade baseada no produto para adquirir um celular, será escolhido. Vamos relembrar ali aquela classificação que a gente viu já há algum tempo, que seria das 5 abordagens do Garvin de qualidade. Ou seja, a transcendental, a do produto, a do usuário, a da produção e do valor. A transcendental é aquela baseada no que seria o melhor possível você produzir aquele produto. A do produto seria o quê? A de maior número de atributos. A do usuário focado nas necessidades do sujeito. A da produção, um processo produtivo sem desvios, focado nas especificações do produto. E, por fim, a de valor, focado ali no custo, no preço, no custo-benefício, digamos assim, né? Como ele está falando aqui no produto, sim, aqui tem o maior número de atributos, então nosso gabarito é a letra C, de casa. Vamos lá, mais uma aqui. Ao perceber falha no fluxo das informações em seu setor, Epaminondas, responsável pela área de recursos humanos do Tribunal de Justiça, decide realizar uma análise no setor de TI, referência de excelência no tribunal, para buscar procedimentos aplicáveis à sua divisão. À luz dos conhecimentos sobre métodos de gestão, essa prática executada por Epaminondas se encaixa no conceito de... Pessoal, o que o cara está fazendo aqui? Ele está vendo que o processo produtivo dele tem problema, né? Então ele decide realizar uma análise no setor de TI, que é referência para buscar procedimentos aplicáveis à sua divisão. Ele está fazendo exatamente o benchmarking e, mais especificamente, o que a gente chama de benchmarking interno, que é você procurar dentro da tua própria empresa. Você tem também, além do benchmarking interno, o benchmarking competitivo com algum concorrente seu e o benchmarking genérico, que é com uma empresa ou organização que às vezes não tem nada a ver contigo. Não é nem do teu ramo de operação, mas que aquele processo específico é algo que é semelhante ao seu processo que você pode aprender, tá? O resto não tem nada a ver, materialização competitiva, planejamento baseado em cenários, não é isso, tá? Informatização, circularização, nada a ver. O único gabarito possível mesmo é a letra B, benchmarking interno. Vamos mais uma aqui. O diagrama de Ishikawa, recurso desenvolvido pelo químico japonês Kaoru Ishikawa, pode ser utilizado para... Pessoal, diagrama de Ishikawa, também chamado de diagrama espinha de peixe ou diagrama causa e efeito, ele basicamente, ele é chamado assim porque ele tem um negócio que parece uma espinha de peixe mesmo. Ele é um diagrama que facilita a análise das causas possíveis de um problema, das causas possíveis de algo que você está estudando ali e você consegue hierarquizar aquelas causas. Então é facinho a gente matar essa questão. Letra A, identificar de forma hierarquizada
causas potenciais de determinado problema. Estimar possíveis desdobramentos de decisões. A letra A está certa, gente? A letra A está certa, então é o nosso gabarito. Letra B, estimar possíveis desdobramentos de decisões. Lembra um pouco aqui árvore de decisões, não é o que a gente está falando. Associar atividades chaves de um processo para a quantidade de recursos, também nada a ver. Levantar dados sobre a gravidade de possíveis problemas, também nada a ver. Especificar atividades necessárias para correção de um defeito, também não é isso. O gabarito é mesmo a letra A. O empreendedorismo governamental tem origem na desconfiança da população na capacidade de a administração pública suprir satisfatoriamente as necessidades dos cidadãos, por meio do uso adequado dos recursos públicos. As opções a seguir apresentam premissas e recomendações dessa abordagem, à exceção de uma. Pessoal, essa questão aqui toca numa pegadinha muito recorrente quando as bancas vêm falar de empreendedorismo governamental. O que é o empreendedorismo governamental? O empreendedorismo governamental apareceu no começo dos anos 90, num livro do Osborne e do Gabler, lá nos Estados Unidos, onde eles tentavam vender, digamos assim, que o Estado devia se reposicionar, ser mais enxuto, ser mais eficiente. Basicamente, quando a gente fala de empreendedorismo, a gente está falando de alguém que faz acontecer. Não necessariamente tem a ver com você criar empresas ou gerar empresas, não tem nada a ver com isso. Muito pelo contrário. O primeiro lema deles é o seguinte, você não navegar e não executar, se não me engano. Ou seja, é melhor o Estado sendo regulador do que executor das políticas públicas. É você buscar novas receitas, é você buscar parcerias, maximizar sempre que possível os resultados, ser proativo, ser preventivo, transferir responsabilidade aos cidadãos, às pessoas que moram ali naquela comunidade, descentralizar, ou seja, empreendedorismo governamental não é você ter empresa, ser empresário. E é logo a nossa letra A aqui, que como ele está pedindo a errada, é o nosso gabarito, ou seja, o governo deveria agir como empresário, instituindo empresas públicas e fortalecendo o monopólio público em setores estratégicos. Está errado, é o nosso gabarito. Vamos lá, letra B. O governo deveria transferir responsabilidades às comunidades locais, mais aptas para lidar com os problemas regionais. Tem a ver com empreendedorismo? Sim. O governo deveria buscar novas formas de gestão de receitas para aumentar a capacidade de investimento. Tem a ver? Tem. O governo deveria priorizar ações preventivas, visando tratar a causa dos problemas. Maravilha. O governo deveria adotar mecanismos de mercado, criando incentivos e estimulando a iniciativa privada. Beleza, tudo isso tem a ver com o governo empreendedor e o nosso gabarito é mesmo a letra A. Próxima questão aqui. No contexto da nova gestão pública, a agenda de reforma denominada Reinventando o Governo apresentou um conjunto de princípios redigidos da forma de metáforas. Dentre elas, destaca-se aquela na qual é necessário. Então, Reinventando o Governo, gente, é o nome do livro do Osborne e do Gabler e tem a ver, então, com o governo empreendedor, com o empreendedorismo governamental. Muitas vezes a banca usa essas maneiras para pegar o cara na pegadinha que você bota ali, Reinventando o Governo. Que diabo é isso? É sim o livro dos autores lá que criaram esse conceito. E vamos lá, do que eles estão falando aí, né, gente? Existem vários lemas no Reinventando o Governo. Então, por exemplo, o governo é da comunidade, dá poder ao cidadão ao invés de servi-lo. Governo catalisador, navegando e não remando. Governo de resultados, preocupação com resultados e não com recursos. E no caso, a única aqui que tem a ver, que está lá no livro, é essa daqui, né? A letra D de dado, que seria melhor empoderar atores que servi-los. Que, na verdade, o que ele fala exatamente é dar poder ao cidadão ao invés de servi-lo. Tá? Então, é esse o gabarito. Ele não fala lá de accountability, não fala de dar valor às pessoas, não apenas à produtividade, pensar estrategicamente, agir democraticamente. Não tem nada a ver com isso. Então, o nosso gabarito é mesmo a letra D de dado. Questão aqui, 2014, TCE da Bahia.
As alternativas a seguir representam uma característica da gestão pública empreendedora no Brasil, à exceção de uma, ou seja, qual é a errada? Letra A, oposição às práticas burocráticas. Tem a ver com o governo empreendedor? Tem a ver, ou seja, o governo empreendedor é contra a prática burocrática. Gestão por resultados? Maravilha. Promoção da transparência? Maravilha. Foco no cliente cidadão? E aí a letra E está aqui errado porque o governo empreendedor ele busca a descentralização e não a centralização. Então o governo empreendedor ele busca descentralizar e não centralizar, dar mais autonomia, né? Empoderar. Então vamos lá, a letra E é o nosso gabarito. Questão aqui também, CGE do Maranhão, acerca dos princípios que norteiam o governo e os gestores a agirem como empreendedores, assinale a afirmativa correta. Então vamos lá, letra A. Governo centralizado, já está errado logo de cara, por quê? Porque é governo descentralizado e não centralizado. Letra B de bola. Governo catalisador, promove a atuação conjunta pública e privada e voluntária e o governo é coordenado. Gente, catalisador não tem a ver com isso. Governo catalisador, ele fala que é navegando e não remando, ou seja, que você tem que sair da execução e passar para a regulação, para incentivar, fomentar. Letra C. Governo de resultados. Financia resultados e recursos. Governo de resultados é o foco no resultado e não nos recursos. Qual é a ideia por trás disso? Olha, que você tem que se preocupar em quem faz bem aquela atividade e não jogar mais dinheiro em cima daquela política pública. Muitas vezes acontece que, olha, não está funcionando, joga dinheiro ali, joga mais dinheiro ali. E o que ele diz é o seguinte, olha, não adianta você investir mais dinheiro sem saber por que não está funcionando. Porque pode ser que o problema não seja mais recurso, o problema pode ser problema de gestão ou aquela atividade ali não deveria ser feita daquela forma e vários outros motivos. Letra D, governo preventivo. Planeja suas ações a fim de minimizar problemas e que acarreta melhores resultados. O que ele fala no governo preventivo é que é você prevenir ao invés de remediar, ao invés de curar, né? Então existe esse lema, mas não é o que a questão aqui está mostrando. E por fim, governo clientelista atende às necessidades do cliente e da burocracia. Aqui existe sim essa ideia, é o nosso gabarito, ou seja, governo e sua clientela atende às necessidades do cliente e não da burocracia. Beleza, vamos lá para mais uma. FGV, Assembleia Legislativa da Bahia, técnica 2014. As características a seguir se relacionam ao empreendedorismo governamental, à exceção de uma. Assinale-a. Então vamos lá, tem parcerias com o setor privado? Tem. Tem descentralização? Tem. Tem flexibilização das regras burocráticas? Sim. A letra D, que é o vacilo aqui, porque ele é descentralizador e não concentrador de autoridade. E a letra E também tá beleza, o gabarito é mesmo a letra D de dado. Vamos mais uma aqui, FGV INEA técnico em 2013. Um governo que tem como característica pertencer à comunidade, dando responsabilidade ao cidadão e visando atendê-lo como cliente, utiliza a forma de gestão denominada. Pessoal, já deixa aqui claro, ou seja, pertencer à comunidade, dando responsabilidade ao cidadão e por aí vai, não é o burocrática, não é a gerencial, é o governo empreendedor. Também aqui tradicional, patrimonialista, nada a ver. Governo empreendedor ou empreendedorismo governamental, gabarito, letra C de casa. Pessoal, vamos lá. O processo de organização é pautado por alguns princípios ou elementos básicos formulados por autores como Fayol e Weber. O número de subordinados pelos quais um gestor é responsável e que determina no processo de organização formatos mais verticais ou horizontais das estruturas organizacionais é conhecido como... Então vamos lá, pessoal, o que ele está falando aqui? O número de subordinados pelos quais um gestor é responsável. Esse conceito é o conceito de amplitude de controle, conceito que a FGV gosta demais de cobrar. O que é amplitude de controle? Basicamente é o seguinte, se o número médio de subordinados é baixo, é pequeno, você tem uma estrutura
a gente chama de aguda, com vários níveis hierárquicos. Ou seja, cada sujeitinho aqui, ele tem só 1 ou 2 ou 3 subordinados em média. Isso gera uma estrutura desse formato. Se você tem uma amplitude maior, ou seja, cada subordinado ali, cada chefe, desculpa, tem vários subordinados, tem 1, 2, 3, 4, 5, em média, você tem uma estrutura mais achatada, mais, digamos assim, horizontal, como a banca falou aqui, e você tem menos níveis hierárquicos, tá? Então, vamos lá, voltando para a questão, não é cadeia de comando, não é descentralização, divisão do trabalho, especialização horizontal, é mesmo o conceito de amplitude de controle. Fica de olho que a FGV adora cobrar esse conceito. Vamos lá. A estrutura organizacional é representada pelo organograma, no qual se encontram diversas informações, como a divisão do trabalho, a cadeia de comando e a comunicação organizacional. O organograma no qual se encontram abaixo da presidência as unidades de trabalho especializadas, como direção de marketing, direção de finanças, direção de produção, operações, recursos humanos, caracteriza uma organização. Pessoal, aqui é a departamentalização funcional. O que ele está falando aqui? Das especialidades, finanças, produção, recursos humanos. Ou seja, quando você tem uma departamentalização por especialidade, a gente está falando de uma departamentalização funcional. Não é por produto. Ou seja, ele não está dividindo aqui por produto X, Y, Z, nem por clientela. E aqui não está dizendo nada, tá? Então é mesmo a funcional, letra B, o gabarito. Uma autarquia avalia que vem perdendo efetividade no cumprimento de sua missão institucional. A liderança da autarquia entende que é preciso criar integração entre as áreas da organização e estimular a decisão compartilhada como forma de ganhar flexibilidade e inovar em seus projetos. A autarquia pretende alterar a estrutura atual de funcional para matricial. Então, vamos lá, guardar isso aqui. Criando grupos de projetos compostos por funcionários das diferentes áreas. Entre as possíveis desvantagens da nova estrutura em relação à anterior, é correto apontar. Então, vamos lá, ele quer quais são as desvantagens de uma estrutura matricial. Vamos primeiro entender aqui o que é uma estrutura matricial. Você tem uma estrutura aqui funcional e você tem também, junto dela, uma estrutura por projeto. Por que ela é chamada de funcional? Porque você tem aqui embaixo os funcionários de cada setor funcional, né? Então, poderia ser aqui RH... Opa, desculpa. Botar o H aqui, não é o K. RH, do marketing, da área, por exemplo, de produção, por aí vai, financeiro. E aqui você tem os projetos. Então, por isso, faz como se fosse uma matriz, onde você tem ali, por exemplo, pega 2 caras aqui do RH, vai trabalhar no projeto A, pega 3 caras do marketing, 2 caras aqui da produção. Ou seja, na prática, uma estrutura matricial, você tem esses 2 carinhas aqui, eles são subordinados tanto ao gerente de RH quanto ao gerente de projeto A aqui, tá? Então, uma das características, que aliás é uma das coisas mais cobradas quando a banca fala de estrutura matricial, é a autoridade dual, ou seja, você tem 2 pessoas mandando no mesmo sujeito, tá? E é óbvio que isso gera alguns problemas, ou seja, você tem ali, vamos imaginar que você é um desses carinhas aqui, você recebe uma ordem, olha, essa tarde você faz tal atividade. Aí o gerente de projeto fala a mesma coisa para você, olha, essa tarde aqui você faz outra atividade. Qual é a ordem que você vai obedecer? Tá? Ou seja, só de a gente olhar assim por alto, você já vê que você tem possibilidade de conflitos, mais dificuldade na coordenação dos esforços, você pode ter disputa de poder ali para saber quem manda mais, né? Você pode ter ali uma perda maior com reuniões e tal. Você, obviamente, tem vantagens também, ou seja, você consegue aproveitar melhor, às vezes, as habilidades das pessoas,
as pessoas ficam menos ociosas, facilita uma cooperação ali entre os setores, tá? Então, vamos cair dentro da questão e vamos ver como é que a gente mata ela. Vamos lá, letra A. Aumento da supervisão hierárquica. Isso não é uma desvantagem da estrutura matricial. Dificuldade para a adoção de novas tecnologias também não faz sentido. Isolamento dos especialistas, isso aqui é exatamente o que a matricial vem combater, ou seja, aquele cara não fica isolado, ele fica em cooperação ali com os outros especialistas de outras áreas quando trabalha no projeto. E letra D, surgimento de conflitos e desequilíbrios de poder. Agora sim, é uma das possíveis desvantagens da estrutura matricial. E ali, dificuldade de cooperação interdisciplinar, aqui, ao contrário, é exatamente para isso que a estrutura matricial vem, para que tenha mais cooperação interdisciplinar, ou seja, dos caras do RH trabalhar mais com os caras de outras áreas e por aí vai. Vamos lá, gabarito letra D de dado. O presidente de uma empresa pública que opera em ambiente estável quer rever a estrutura organizacional, com vistas a favorecer ao máximo a redução dos custos operacionais. No entanto, o presidente quer estar atento a possíveis desvantagens na adoção dessa estrutura. Tendo em vista o ambiente em que a empresa opera, a estrutura mais adequada para tal fim e uma das desvantagens são, respectivamente. Pessoal, o que ele fala aqui? Vamos ver como é que a gente mata essa questão. Primeiro, ele fala em ambiente estável, tá? Que mais que ele fala? Que ele quer reduzir os custos operacionais. Aí está preocupado com as desvantagens disso. Quais são as alternativas? Tá? A gente tem a divisional, a matricial e a funcional. São essas três alternativas que a gente tem na questão aqui. Tá? Dessas três aqui, qual seria a mais adequada para um ambiente estável? A funcional. Tá? Ou seja, a funcional, ela seria mais adequada para um ambiente estável. A matricial, ela é mais adequada a ambientes mais instáveis. Então, a gente já elimina aqui a letra B e a letra C. A divisional, ela é uma estrutura para uma empresa grande, que se divide em várias divisões. Vai favorecer ao máximo a redução dos custos? Não é, ela não se caracteriza por isso. Então, vamos lá. A gente pode eliminar a divisional e a gente fica com as duas funcionais aqui. E ele fala das suas desvantagens. O que a gente tem na letra D e na letra E? Letra D, dificultar a especialização. Pô, a especialização é uma das vantagens da estrutura funcional. Então, essa aqui a gente já pode eliminar. E aqui sim é uma desvantagem da funcional, que é exatamente dificultar a coordenação entre os seus departamentos. O que significa isso? Cada um fica na sua caixinha. Um dos problemas da estrutura funcional é que você tem ali o sujeito, vamos imaginar que você é da área de recursos humanos, você só convive com aquele pessoal de recursos humanos. Com o tempo, você não preocupa mais quais são as necessidades do pessoal da outra área, o que eles pensam de você, quais são, digamos assim, como é que você pode interagir melhor com eles. Então, começa aquela... Cada caixinha, o pessoal só se preocupa com seus problemas setoriais ali e não estão preocupados em trabalhar em cooperação com as outras áreas e pelo bem comum ali da organização. Tá? Então, é esse o nosso gabarito. Gabarito letra E, questão interessante que faz a gente ter que se virar e pensar um pouquinho mais, né? Vamos lá. Um princípio básico do processo de organização diz respeito à definição do número de subordinados sob responsabilidade de cada gestor. Mais uma vez, a banca cobrando o conceito de amplitude de controle. Amplitude de controle. Falou em número médio de subordinados por chefe, é amplitude de controle, tá? Questão muito cobrada, tem nada a ver com nível de alçada, especialização, departamentalização, unidade de comando, é mesmo letra A. Amplitude de controle. Vamos lá. Em um órgão público, as decisões são concentradas nos níveis mais altos da hierarquia. A direção do órgão gostaria de promover a descentralização das decisões como forma de incentivar a autonomia
e a responsabilização dos gerentes. No entanto, a centralização das decisões apresenta vantagens em relação à descentralização, tais como, pessoal, basicamente, centralização é quando o grosso da tomada de decisão dentro de uma organização é feita pela cúpula, pela alta direção. Quando a gente fala de descentralizar, aí você passar para a ponta, né, para a linha de base ali, para o pessoal operacional, a tomada de decisão. Então, obviamente, cada um tem vantagens e desvantagens, e ele está pedindo as vantagens. Então, a centralização apresenta vantagens em relação à descentralização. Então, ele quer as vantagens da centralização. Pessoal, vamos lá. Torna o processo decisório mais ágil e flexível. O processo decisório, quando ele é feito só pela cúpula, ele não é mais ágil, ele é mais lento, ou seja, você precisa a decisão subir até o cara, ele saber o que está acontecendo para tomar a decisão. Ao contrário, se é o cara lá embaixo que já está em contato ali com o usuário, com o cliente, ele próprio pode tomar a decisão, ele é mais rápido. Então, não é a letra A. Letra B. Estimula a aprendizagem dos gerentes médios. A centralização não tem essa vantagem, né, gente? Se o gerente médio não está tomando decisão nenhuma, ele não aprende com isso. Então, também não é a letra B de bola. Letra C. Gera decisões mais consistentes com os objetivos globais da organização. Agora sim. Por quê? Porque é mais fácil que, se só pouca gente está tomando decisão e é aquele cara lá do topo que está sabendo melhor, digamos assim, quais são os objetivos globais, que as decisões são mais consistentes, ou seja, tem menos gente tomando decisão. Quanto mais gente tomando decisão, maior a diferença entre uma decisão e outra. Letra D de dado, reduz os custos e o tempo de implementação. A gente já falou aqui que o tempo é maior quando tem a centralização. E letra E, facilita o fluxo de informações, e a comunicação também não é uma vantagem da centralização, seria mesmo a letra C de casa. Ops, está muito ruim essa seta aqui. Vamos lá. Pronto. Vamos lá, vamos que vamos. Mais uma aqui. Após o estágio probatório, um servidor foi convidado a ser o novo gerente de planejamento da organização, pois sua performance nas funções administrativas foi excepcional. Em relação à função administrativa organização, é correto afirmar que, pessoal, aqui, questão sobre o processo administrativo, mais especificamente sobre a função organização, tá? Então, aqui você tem qual é o processo administrativo ou quais são as funções administrativas. Planejamento, organização, direção e controle. São essas quatro. Então, ele está querendo a organização, obviamente. Então, vamos lá. Letra A. Faz a distribuição das tarefas das autoridades e dos recursos entre os membros da organização. Isso tem a ver com a organização? Tem. É exatamente o nosso gabarito. Letra B. É o planejamento. Aqui já a própria questão já diz. Tem a ver com o planejamento e não com a organização. Direciona as pessoas para o desenvolvimento de suas atividades. Direção. Monitora e assegura que os objetivos definidos estão sendo alcançados. Controle. E letra E é uma capacidade individual de colocar os documentos nos locais certos. Aí não é organização administrativa, né, gente? É organização pessoal. Também não é o nosso gabarito. O gabarito é mesmo a letra A. Determinado cartório passou por uma profunda reestruturação organizacional e alguns níveis hierárquicos intermediários foram eliminados. Uma característica das organizações achatadas, então vamos lá, a organização achatada, como a gente viu na amplitude de controle, é uma organização que tem menos níveis hierárquicos, né? Vamos lá, letra A. Os níveis de automação são altos. Não tem nada a ver, né? Não é por aí. Letra B de bola. Os empregados, níveis mais baixos, sentem-se mais distantes da cúpula. É o contrário, né? Então, também não é o letra B. Ou seja, se ela é achatada, tem menos níveis hierárquicos. Letra C. Os salários são maiores, visto que possuem menos empregados. Tem nada a ver. Ou seja, ela pode ser achatada, pode ter muito empregado. Não é isso, não é por isso que ela é achatada. Letra D.
existem mais oportunidades para progressão na carreira? Também não necessariamente. E letra E, as decisões são tomadas mais prontamente, o que permite maior rapidez em responder aos clientes. Agora sim, ou seja, se você tem menos níveis hierárquicos, em geral você tem uma decisão mais rápida, então o nosso gabarito é mesmo a letra E. Você tem que o fluxo de informação demora menos a subir e a descer. Vamos lá. Na administração pública, devem ser constantes os esforços no sentido da modernização das estruturas organizacionais, de forma a promover a integração da organização ao ambiente externo. Essa integração deve estar adequadamente centrada na ideia de... Pessoal, ele está falando aqui, modernização das estruturas, de forma a promover a integração da organização ao meio externo. Se você está buscando integrar a sua organização ao meio externo, você está buscando o quê? Que aquela organização esteja adaptada às mudanças, esteja ali interagindo constantemente com seus parceiros e com seus clientes e por aí vai. Facilita ela se manter viva, se manter importante, se manter, digamos assim, atuante no seu setor. Então, vamos lá, essa integração deve estar adequadamente centrada na ideia de serviços estabelecidos pela oferta, nada a ver, orientados pelos técnicos, nada a ver, formação de equipes dependentes, aqui seria independentes, né? Extinção da configuração hierárquica, também nada a ver, e a letra E, que é o nosso gabarito, adaptação às mudanças conjunturais, ou seja, você está sabendo o que está acontecendo e facilita essa adaptação. Beleza? É isso. Vamos lá, gabarito letra E. Vamos para a próxima. A Motores X é uma indústria mecânica de médio porte que adota tecnologia de produção por unidade. Recentemente, ela venceu uma concorrência para fornecer 3 modelos de motor para uma empresa pública. A direção da Motores X projeta triplicar os atuais 150 funcionários nos próximos 3 anos, adotar tecnologia de produção em massa e mudar a estratégia competitiva da empresa, de diferenciação para a liderança em custos. Na opinião da direção da Motores X, todas essas transformações exigirão uma mudança na estrutura da empresa. A estrutura mais adequada à situação projetada para a Motores X é a... Então vamos lá, tem várias alternativas aqui, divisional, matricional, funcional, por projetos e em rede. Pessoal, esse é o tipo de questão que eu gosto, que faz o cabra ter que pensar. Não é uma decoreba, tem que se virar, meu amigo. Então vamos lá, vamos ver o que a questão nos dá e como é que a gente mata essa questão. Vamos lá, primeira coisa, ele está falando que é uma indústria mecânica de médio porte. Ele tem 150 funcionários e quer triplicar isso. Então vamos lá, não é uma grande empresa e nem é uma empresa pequenininha artesanal. Está falando de uma empresa de médio porte. O que mais que ele diz pra gente? Que é produção em massa, não é produção artesanal. Linha de montagem, né, gente? Tá? Então também não é uma empresa de, por exemplo, de criatividade, design, ou seja, a gente está falando de indústria, né? Ou seja, é uma empresa que fabrica motores. Tem 3 modelos, tá? O que mais que ele está falando pra gente? Que ele tem uma estratégia competitiva, que ele está mudando de diferenciação para a liderança em custos. Aqui, ele está misturando os conceitos de estrutura com os conceitos de estratégia, que a gente vai dar uma relembrada aqui rápida. Se você não lembra, ou se você nunca estudou, vamos lá, vou te explicar o que é isso. Basicamente, o Porter, que é o cara que criou essas estratégias competitivas, chama Michael Porter, ele criou 3 estratégias. Chama de estratégias genéricas. Estratégia de custo, estratégia de diferenciação e a estratégia de foco ou enfoque. O que ele diz é o seguinte, a estratégia de custo é aquela de você ganhar porque você produz mais barato, você consegue, por uma economia de escala, ou por você compra mais barato, seja lá o que for, você produz mais barato e consegue ganhar do seu concorrente assim.
A diferenciação é você produz um produto que é visto pelo seu cliente como algo que é diferenciado, que agrega mais valor, que é diferenciado do concorrente, por aí vai. E por fim, o foco, ou o enfoque, é você atingir um nichozinho pequeno. Ou seja, olha, eu não vou ser o carro, diga assim, não vou buscar ter, diga assim, vender mais carro para todo mundo. Eu quero o carro elétrico, ou seja, o cara vai no nicho ali e tenta ganhar do seu concorrente, porque ele, naquele nicho, ele atende melhor os seus clientes, ele tem algo ali que ele consegue atender melhor aquele nicho ali, pelo esforço dele de atender especificamente aquelas necessidades dos clientes, tá? Então, revisando aqui, custo, diferenciação e foco. O que a questão está falando? Que ele está saindo de uma estratégia de diferenciação para uma liderança de custo. Ou seja, ele está preocupado em produzir esses motores mais barato, tá? É esse o objetivo dele, tá? Na opinião da direção, então, ele busca uma estrutura que seja mais adequada a essa situação aqui dele, tá? Então, vamos lá. Quais são as alternativas, gente? Divisional, matricial, funcional por projetos em rede. Como é que a gente mata essa questão? Pessoal, vamos lá. É uma indústria. A gente já viu aqui, médio porte, mas é uma indústria. Como a questão falou aqui, produção em massa, linha de montagem. Não dá para ser uma estrutura em rede. Ou seja, aqui a gente já elimina. Também ele não está falando nada de esforço temporário. Também não pode ser projetos e nem matricial. Matricial a gente tem ali algo de projeto envolvido. Ele está falando de projeto, não está falando de projeto. Então também não é a matricial. Poderia ser a divisional se fosse uma grande empresa, só que não é uma grande empresa. Ele está falando que tem 150 funcionários só. Mesmo que ele triplique, ele passa para 450. Ou seja, não é uma grande empresa, uma General Electric, uma Honda, que tem ali inúmeras divisões. Não é esse caso, então também não é a divisional. E ele fala de custo, de produzir mais barato. Qual seria, então, a estrutura, por eliminação, até a funcional, que é o nosso gabarito. Ou seja, a gente tem que se virar nos 30, tirar tudo que a questão nos dá aqui para poder matar. O nosso gabarito é mesmo a funcional. Assinale a alternativa que apresenta uma característica comum à gestão pública e à gestão privada. Então, ele quer algo que seja comum à gestão pública e à gestão privada. Vamos lá. Letra A. Existem para prestar serviços de interesse coletivo. Isso aqui seria só na pública, né? Não na privada. Beribola. São regidas pela competitividade e pela conquista de mercados. Aqui só a privada. São sujeitas ao princípio da legalidade, da impessoalidade e da publicidade. Aqui também só a pública. Privada não tem isso. D de dado. Tem dever de promover a satisfação do cidadão. Aqui também só a pública. E são passíveis de responsabilidade social. Aqui ele ainda fala de passíveis. Agora sim, tanto uma quanto a outra são passíveis sim de responsabilidade social. O gabarito é a letra E, ou seja, você tem inúmeras empresas que têm essa preocupação com a responsabilidade corporativa social e tal, e setor público igualmente. Então, beleza, aqui seria o nosso gabarito letra E. Os desafios e problemas nas organizações públicas são, sob muitos aspectos, semelhantes ao das organizações privadas. Com isso, existe atualmente uma tendência muito forte nas organizações públicas no sentido de elas incorporarem cada vez mais algumas técnicas empregadas nas organizações privadas. Porém, as formas de gestão apresentam algumas especificidades que as diferenciam, como, vamos lá, letra A. No caso da administração pública, em que tudo o que não está juridicamente determinado está juridicamente proibido. Essa é uma diferença da administração pública em relação à privada? Ou seja, é o princípio da legalidade, onde você não pode agir se não estiver autorizado pela lei. Então, esse é o nosso gabarito logo de cara.
Letra B, no caso da administração privada, o destinatário das ações empreendidas é o cidadão, que possui direito, aqui seria a pública, né? Não a privada. Letra C, no caso da administração pública, a garantia de sobrevivência das organizações depende da eficiência organizacional, aqui seria a privada, e não a organização pública. É a privada que vai depender da sua eficiência, a pública ela tem como receber recurso através dos impostos, né? Tem condição de impor ao cidadão, ao usuário ali, uma cobrança. Letra D, no caso da administração privada, o modo de criação ou extinção da pessoa jurídica se dá por meio de lei. Aqui também poderia ser a pública, nunca a privada. E letra E, no caso da administração pública, os recursos para seu funcionamento são obtidos por meio de pagamentos feitos por livre e espontânea vontade. Aqui também, ao contrário, seria a privada. Então, o nosso gabarito é mesmo a letra A. Assinale a alternativa que apresenta, respectivamente, objetivos que diferenciam a gestão pública da gestão privada. Vamos lá, letra A, busca da justiça e satisfação do mercado. Aqui a gente podia botar isso aqui como pública, realmente, e a privada, tá certa essa letra A. Letra B, demanda de preço e equidade no mercado. Aqui, gestão não seria a pública e também equidade no mercado não faz sentido, né? Letra C, soberania do consumidor, dependência do consumidor. Soberania do consumidor não pode ser a pública. Letra D, ação coletiva como meio político, aqui beleza, pode ser a pública, mas aqui cidadania não é privado, né? Não tem nada a ver. A letra E, pessoal, foi dada como errada pela banca, ou seja, a banca marcou o gabarito como letra A. Mas eu considero que ela esteja correta, ou seja, você aqui poderia indicar que seria uma característica do setor público e aqui como característica do setor privado. Mas a banca considerou a questão como errada e então nosso gabarito ficou mesmo a letra A, apesar do que, na minha opinião, ela poderia ter sido anulada. Mas vamos lá. Mais uma questão aqui. Assinale a alternativa que apresenta uma característica da gestão pública. Então, aqui só uma característica da gestão pública. Letra A. Para efeito do resultado quantitativo, busca sempre o superávit apontado no período. Pessoal, a questão aqui está errada porque quantitativo não significa necessariamente financeiro. Ou seja, resultado quantitativo é tudo que pode ser mensurado objetivamente. E aí aqui a gente poderia ter inúmeros outros indicadores, como, por exemplo, vacinas aplicadas, escolas construídas, quilômetros de asfalto instalados, implementados, ou seja lá o que for. Tá? Então, não necessariamente tem a ver com superávit. Viajou. Letra B. As ações adotadas devem buscar o interesse coletivo e não individual. Isso tem a ver com a gestão pública? Tem. Então, essa aqui, letra B, está obviamente certa. Letra C. O ordenador de despesas tem liberdade irrestrita em suas decisões financeiras. Aqui, logo quando você vê liberdade irrestrita, obviamente o ordenador de despesas não tem liberdade irrestrita para tomar decisão. Letra D. A gestão de resultados pode ou não primar pela eficiência, eficácia e efetividade. Aqui deve, né, gente? Não é pode ou não. E letra E, controle institucional é facultativo, aqui também não é facultativo, ou seja, o controle que existe, tanto interno quanto externo, você deve ter, né? Não é, você não pode dizer, não quero ser controlado, não, deixa fora disso. Então, o nosso gabarito é mesmo a letra B de bola. Vamos lá. Quanto às convergências e divergências entre a gestão pública e a gestão privada, analise as alternativas a seguir. Primeira, somente na administração pública é possível encontrar receitas derivadas, pois na administração privada tem-se apenas receitas originárias, que também são fonte de recursos na administração pública. Pessoal, essa primeira está certa? Está certa. O que é uma receita derivada? Uma receita derivada, o nome derivada é derivado do poder do Estado. Ou seja, o Estado tem o poder de virar e falar, seu fulaninho, tem que me pagar aqui um dinheiro. Ah, por que não? Porque eu tenho poder sobre você e esse dinheiro vai servir para a comunidade, blá, blá, blá. Se você vai usar isso ou não, dane-se você. Ou seja, existe o que a gente chama de
a cobrança compulsória. A administração privada, ela tem como fazer isso? Não, ela não tem como fazer isso. Ela tem que te convencer a comprar um produto ou um serviço. Ou seja, só a administração pública que tem a receita derivada. A receita originária, ela, por exemplo, administração patrimonial. Você cobra um aluguel de alguém, essa é uma receita originária, tá? Então, isso pode ter na administração privada? Pode. Então, a nossa frase está perfeitinha. Vamos lá para 2. O processo de tomada de decisão na administração pública é mais lento por envolver também os aspectos político e jurídico para a definição de suas políticas públicas prioritárias e seus programas de ação diante da escassez de recursos orçamentários, enquanto na administração privada as decisões são mais rápidas, flexíveis, com foco na estratégia de mercado. Tá certo também, né, gente? Ou seja, é óbvio que o processo de tomada de decisão na administração pública, ele é mais lento, porque envolve mais atores. Você, muitas vezes, para tomar uma decisão, você tem que mudar uma lei, você tem que aprovar alguma coisa no legislativo, você tem inúmeros órgãos de controle cobrando informações, o porquê que você fez tal ação. Ou seja, todo o processo de tomar decisão é mais lento do que na administração privada, onde aquele gestor ele só digamos assim, ele só está atrelado ali ao acionista. Então, muitas vezes, a decisão realmente é mais rápida, é mais fácil aquela administração privada se mover para um lado ou para o outro, tomar uma decisão específica, porque ele responde a menos gente, tá? Então, essa segunda também está ok. Vamos para a terceira. O cliente, mesmo com a adoção de novas tecnologias gerenciais na administração pública, continuará a pagar pelos serviços colocados à sua disposição por força da coletividade, mesmo que ele não faça uso de todos esses serviços. Enquanto na administração privada, o cliente somente paga pelos serviços que de fato utiliza. Pessoal, está correto também. É o caso, por exemplo, aqui na administração pública, da taxa de iluminação, por exemplo, pública, onde você, não interessa se você está andando ali pela rua, não para aproveitar ali aquela iluminação pública, mas você pagará por ela. E já na administração privada, em teoria, né, você só paga pelo que você quer, pelo que você compra, pelo que você demanda. Tá? Então, o nosso gabarito é a letra E. Todas as afirmativas estão corretas. Vamos mais uma aqui. Assinale a alternativa que apresenta características fundamentais para diferenciar a administração pública da administração privada. Letra A. Enquanto a administração privada utiliza o planejamento, a organização, a direção e o controle como técnicas administrativas, a administração pública utiliza apenas técnicas relacionadas à motivação e à avaliação de resultados. Pessoal, isso aqui nada a ver, né? Ou seja, o planejamento, a organização, direção e controle, processo administrativo, eles são utilizados tanto na administração privada quanto na pública. Tem nada a ver. Letra B de bola. Enquanto a administração pública tem como objetivo proporcionar o bem-estar à coletividade, a administração privada tem o objetivo primordial, o lucro. Agora sim, belezinha. Letra C. Tanto na administração pública quanto na privada, os gestores possuem liberdade de atuação e podem fazer tudo que a lei não proíbe, aqui só na administração privada e não na pública. D. Tanto na administração pública quanto na privada, a eficiência é medida pelo cumprimento da missão. Pessoal, eficiência é gestão de recursos. Não sei nem se a banca consideraria que isso estaria certo para a privada, mas eu considero que não está errado para nenhum deles. Ou seja, eficiência é medido pela gestão eficiente dos recursos. Ou seja, se você gere bem aqueles recursos, se você faz aquelas atividades bem feitas, você é eficiente. Letra E. Enquanto os gestores da administração pública prestam contas aos tribunais de contas das esferas a que estão subordinados, na administração privada, os gestores não precisam prestar contas. Aqui também está errado, né, gente? Ou seja, não é porque o cara ele trabalha no setor privado que ele não presta conta para ninguém. Ele presta conta para os seus acionistas, presta conta para os órgãos de regulação. Por exemplo, se é uma empresa com ação na bolsa, presta contas ali para várias
instituições de controle também. Então não é por aí que só porque você está na situação, na iniciativa privada, que você não presta conta, tá? Então vamos lá, o nosso gabarito é mesmo a letra B de bola. Isso aí, volta para mim aqui. Pessoal, deixa eu dar um tempinho aqui, deixa eu dar um pit stop, limpar a garganta, tomar uma água, um café. Você também aí em casa, deu uma relaxada, toma um café aqui, vamos recarregar a energia. E daqui a pouquinho eu estou de volta aí, a gente retomando as questões aqui dos tópicos de administração. Até daqui a pouco.